Bom dia, gente boa! Bem-vindos de volta a mais um Tempo Juntos. Feliz demais de ter a sua companhia aqui, à medida que a gente continua crescendo e aprendendo com a sabedoria desse livro de Provérbios que foi deixado para nós, para a gente não ter que dar cabeçada, né? Ou a gente dá menos cabeçada aprendendo com os erros dos outros. E o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto que vai na contramão daquilo que a gente naturalmente pensa, daquilo que é a nossa reação natural. A sabedoria de Deus nos chama a uma postura que vai contra a reação natural que as pessoas têm a tendência de ter quando o assunto é o assunto que nós vamos tratar hoje, que é o assunto de confissão e arrependimento. Estamos em Provérbios 28, versículo 13. Olha aqui comigo, Provérbios 28, 13. Olha o que diz. Isso aqui vai totalmente contrário ao que a gente pensa, hein? Quem esconde os seus pecados, tá? Esconder aqui é a palavra encobrir ou cobrir, tá? No literal. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera, não vai dar certo. Mas quem confessa, confessar é falar que é verdade, né, cara? Confesso que eu pequei. E abandona os seus pecados, né? Jesus falando para a mulher, né, pega em adultério, vai, não peques mais. Vai, não te condeno, vai, não peques mais. Então abandone o seu pecado. Encontra misericórdia. Por que que esse provérbio é tão importante e vale a pena a gente passar alguns minutos falando sobre ele aqui? Porque a nossa tendência natural humana é esconder o nosso pecado. Essa é a tendência da psique humana, errei, vou esconder para ninguém ficar sabendo. E o problema é que a sabedoria de Deus vai dizer, cara, esse é o caminho da falha, esse é o caminho do problema, esse é o caminho errado. É uma tendência, mas nós precisamos, mais uma vez, renovar a nossa mente, não nos amoldar ao padrão desse século, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a nossa tendência natural é a gente se esconder. E não é só eu e você, não, tá? Vamos voltar lá para os primórdios da Bíblia? Vamos lá para Gênesis capítulo 2 e 3, onde Adão e Eva, eles transgridem a lei de Deus. Deus havia dado uma lei. Vocês podem comer de qualquer árvore aqui do jardim, menos a árvore que está no centro do jardim. E Eva vai lá, toma desse fruto, né? E dá para Adão também. E o que acontece imediatamente quando Deus vem para caminhar com eles, né? Para ter um tempo com eles no jardim, como ele sempre tinha? Eles dizem: olha, escondi porque tive medo, porque percebi que estava nu. Então, olha as ações. Eu escondi a culpa que nos gera o desejo de esconder, de encobrir, como a gente leu aqui no texto. E o primeiro, não sei se você sabe disso, mas é o primeiro sentimento expressado na Bíblia. Tive medo, e até hoje o medo é um dos nossos maiores inimigos. Até hoje é o medo. Escondi porque tive medo, porque percebi que estava nu. E aí, a gente tem a descrição da condição humana, onde a gente erra, e quando a gente erra, quando a gente peca, a gente acaba tendo que esconder, ou querendo esconder. Nossa tendência natural é esconder. Mas quem esconde os seus pecados não prospera. Não prospera. Por quê? Porque quando eu escondo os meus pecados, eu não lido com as consequências dele, eu só finjo que ele não aconteceu. Eu não lido com as consequências de reconhecer um erro, confessar um erro, lidar com o erro, né? Eu varro ele para debaixo do tapete. Mas você sabe também a continuação do ditado de varrer debaixo do tapete é que logo depois você tropeça naquilo que você varreu para debaixo do tapete. Imagina você pegar, né, sei lá, alguma coisa, uma xícara, né, e varrer para debaixo do tapete. Cara, ficou coberto, encoberto, literalmente, como diz, né, no nosso texto ali, né, que é esconde, é literalmente encobrir, acobertar. Literalmente, você não está vendo a xícara, mas amanhã ou depois eu garanto que você tropeça nessa xícara.
Então tem coisas que é melhor a gente lidar com elas. E quem esconde o seu pecado não prospera, porque não lida com as consequências, não encara os relacionamentos, não passa pela humildade necessária para confessar um erro, né? E acaba varrendo várias coisas debaixo do tapete. Daqui a pouco você já não consegue mais caminhar, porque tem tanta coisa varrida para debaixo do tapete que se você der um passo, você tropeça. Não prospera. Prosperar é ir para frente, avançar. Você não consegue avançar na vida enquanto você não puder confessar os seus pecados, reconhecer, lidar com as consequências, você não consegue avançar. Você fica travado, fica parado, né? Então quem esconde seus pecados não avança, não prospera, não progride, não vai para frente. Por quê? Porque está escondendo as coisas. Aí os relacionamentos são truncados, porque eu não falei do erro. Todo mundo meio que suspeita, mas ninguém fala, e fica aquele relacionamento truncado, né? Não aprendo com as consequências do meu erro e assim por diante. Mas olha o contraste. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Porque quando eu confesso, estou dizendo, confessar é simplesmente dizer que algo é verdade, ok? Pode ser confessar um erro, pode ser confessar uma coisa boa. Ah, eu confesso que realmente fui eu que, né, dei uma oferta generosa para alguém lá. É você falar de coisas boas ou coisas ruins, você dizer que é verdade. A partir do momento que você confessa e diz, cara, é verdade, eu errei, me perdoa por isso. Estou confessando, olha o processo, estou confessando, reconhecendo, cara, eu errei. Primeiro começa com esse reconhecimento, né, cara? Eu errei. E agora, a partir do entendimento do erro que eu cometi e de eu não querer acobertar isso, eu abandono esse pecado agora, eu empurro ele para longe de mim, não quero mais isso, né? E o texto diz que encontra misericórdia, porque todos nós já erramos e estamos dispostos a estender misericórdia, e a confissão abre o caminho para que essa misericórdia possa acontecer. Agora, a pior coisa é você descobrir, né, que tinha alguém fazendo coisa errada e estava acobertando. Aí normalmente a misericórdia não vem, né? Que tá, não, além de fazer coisa errada, ainda estava acobertando ainda. Aí é mais difícil. Agora, errou, confessou, abandonou, geralmente encontra misericórdia. E eu queria pausar contigo aqui para a gente refletir sobre isso. Sobre a gente desenvolver uma mentalidade cristã com relação aos nossos erros e uma humildade capaz de confessar os erros e espiritualmente não somente confessar, mas abandonar, né? Da gente se posicionar contra aquele erro para que a gente possa encontrar misericórdia dos outros e misericórdia de Deus também. A gente sabe que Deus é misericordioso, mas Ele quer que a gente se arrependa. Arrependimento é sair de uma direção e ir para outra, né? Cara, estava indo na direção do pecado, quero ir na direção das coisas de Deus agora. Então isso é arrependimento. A partir do nosso arrependimento, a gente encontra misericórdia. A partir da nossa confissão e da humildade, a gente geralmente encontra misericórdia de outras pessoas, tá? Talvez não de todos, porque pessoas têm diferentes personalidades. Alguns são misericordiosos, outros são quase nada misericordiosos, mas como regra geral a gente encontra misericórdia. Então, a receita para nós é confessar e abandonar. É dizer, cara, de fato isso aconteceu, eu errei, eu transgredi, eu falei, não deveria ter falado, eu pensei, não deveria ter pensado, e assim por diante. E a gente vai, dessa forma, removendo o nosso pecado, não varrendo para debaixo do tapete, mas trazendo para a luz, juntando ele, botando no lixo, no lugar certo, né? Para que a gente não tropece sobre ele depois. Tem um dos estudiosos que eu estudei para preparar esse devocional, teve uma frase que ele falou maravilhosa. Ele falou assim: tem duas formas de você encobrir o seu pecado. Um é varrendo debaixo do tapete, fingindo que não aconteceu. E aí, na força do braço, você encobre o seu pecado. Só que o problema é que ele vem te pegar depois. Tem uma outra forma de você cobrir o seu pecado. Confessando, pedindo a Jesus misericórdia, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí a gente cobre o nosso pecado não com um tapete qualquer, a gente cobre o nosso pecado no sangue de Jesus, que nos purifica. E não fica coisa para a gente ficar tropeçando em cima depois. Então, encobrir, todos nós queremos encobrir. Qual que é o problema? Nossa tendência é querer encobrir não com o sangue de Jesus que vem a partir da confissão do nosso erro, mas a gente tenta encobrir com desculpas, com mentiras,
com um monte de coisa. Inclusive, vou até ler para vocês aqui, porque eu achei bem interessante. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores avivalistas dos últimos tempos, um pastor batista, inclusive, ele fala sobre algumas coisas que a gente usa para encobrir, né? Fala desculpas e justificativas, segredo, não conta para ninguém, hein? Né? Mentiras, esquemas para a gente fugir da responsabilidade, o tempo é uma coisa, não, isso aí, cara, deixa que o tempo vai levar a isso. Isso aí eu não vou confessar, não vou pedir perdão, não vou procurar a pessoa, não vou fazer nada. Só vou deixar que o tempo vá apagando. Cara, você vai tentar cobrir um pecado com o tempo. Não se cobre pecado com o tempo, se cobre pecado com o sangue de Jesus. O tempo vai ajudar a esquecer, mas não para encobrir, né? Então, coisa que a gente usa para encobrir. Às vezes até o choro é usado para encobrir um pecado. Ah, meu Deus, misericórdia, eu não acredito. E as lágrimas de crocodilo que a gente fala, né? Chora um monte, mas o coração não muda, né? Então o Spurgeon fala, cara, tudo isso são tentativas humanas de cobrir. Segredo, mentira, evasão de responsabilidade, o tempo, a lágrima de crocodilo, as justificativas, são todas formas que a gente tem de encobrir o nosso erro. Mas existe uma proposta divina para encobrir o nosso erro, chama confissão dos pecados e o sangue de Jesus que nos purifica. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Se confessar, se eu falar, cara, eu errei, me perdoem. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí, você cobre não com tapete para tropeçar depois, você cobre com o sangue de Jesus, né? Que elimina esse pecado da sua vida, elimina a culpa da sua vida e te dá uma nova oportunidade de você avançar. Então, queridos, nós temos uma escolha para fazer quando nós somos confrontados com o nosso próprio pecado, porque mais cedo ou mais tarde todos nós pecamos, todos nós erramos, né? E a pergunta é, você vai tentar encobrir na força do seu braço ou você vai tentar encobrir o seu pecado, apagar o seu pecado, lidar com o seu pecado, de acordo com a provisão de Deus em Cristo Jesus? Entende a diferença? E isso aqui é interessante, gente, porque vai na contramão de tudo que é natural para nós. Naturalmente a gente tenta cobrir. É Adão e Eva, né, cara? Folhas de figueira, né? Vão lá e pegam folhas de figueira e se cobrem. Se você for olhar a história, eles pegam folhas de figueira e começam a se cobrir para aparecer diante de Deus. Por quê? Porque a nudez deles foi revelada. A nudez no sentido, a vergonha, aquilo que eu não queria que você visse, né? Assim como o pecado, ele expõe a nossa nudez, a nossa vergonha, aquilo que a gente não gostaria de ver. E a gente pode ir lá e tentar encobrir com coisa que não vai funcionar, né? Ou a gente pode permitir que o sangue de Jesus nos cubra. Aliás, né? Na história de Adão e Eva no jardim, que é uma história. Quem lê ela de forma rasa pensa assim: mas Adão e Eva num jardim com uma cobra que falava, que viagem. Quem que acredita nisso? Gente, você não faz ideia da profundidade dessa história. Não faz ideia da profundidade psicológica, social e religiosa dessa história. Que não é um assunto para agora. Não tenho tempo para descrever isso para você, mas enfim. Deixa eu só descrever uma parte. Eles tentam na força do braço com folhas de figo cobrir sua nudez. Deus vai e mata um animal e faz para eles roupas de couro de animal, né? Que já apontava para o Cordeiro de Deus, que seria morto e sangue seria derramado para encobrir o pecado do homem e da mulher, dos seres humanos. Já lá em Gênesis capítulo 2 e 3, já estava apontando para Jesus, que daria o seu sangue para encobrir a nossa nudez. E a gente olha para a história de Gênesis e acha que é um conto de fadas, né? E não percebemos, às vezes, a profundidade daquele texto. Então, existem duas formas. Você vai pegar folhas de figo, de figueira, né?
que é a mentira, o segredo, a desculpa, as justificativas, ou você percebe que Deus já derramou o sangue do Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João diz, né, quando vê Jesus passando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está disponível para mim e para você. Então hoje a gente encobre com justificativas e mentiras, ou a gente confessa, abandona e diz, Senhor Jesus, perdoa o meu pecado, cobre, lava, aqui ó, purifica de toda injustiça. E eu sugiro para você que eu e você sejamos as pessoas, o tipo de pessoa que tem a coragem e a humildade necessária para compreender o que o nosso texto diz. Que quem esconde os seus pecados não prospera, não vai para frente, não passa pelo processo necessário para a transformação. Mas quem confessa é difícil, mas é transformador, e os abandona, encontra misericórdia. Sabe por quê? Porque a misericórdia já está disponível para mim e para você. O preço já foi pago, o sangue já foi derramado, a misericórdia está disponível. Tem mais a ver com a nossa reação, se eu vou esconder ou se eu vou confessar. E a sabedoria da palavra de Deus diz, confesse, confesse. Errou com seus filhos? Chama seus filhos e fala, eu errei. Errou com seu cônjuge? Você quer ver seu casamento mudar? Errou com seu cônjuge? Chega e fala, eu errei, me perdoa. Falei que não deveria ter falado. Pensei que não deveria ter pensado. Fiz o que não deveria ter feito. Show! Confissão é poderosíssimo. Está disponível para mim e para você. Só falta a gente vencer o nosso orgulho, né? E reconhecer a nossa necessidade, reconhecer o nosso erro. Então que a palavra de Deus possa trazer isso ao nosso coração, possa afirmar isso profundamente dentro de mim, dentro de você, para que a gente possa viver o melhor de Deus. Amém, gente? Vamos orar por isso? Obrigado, Deus, por essa orientação, mais uma orientação que é totalmente diferente do que a gente ouve por aí. Mas obrigado, porque aqui, a partir da tua palavra, nós estamos ouvindo essa orientação. Recebemos ela, Deus, como a palavra do céu sobre a nossa vida e oramos para que o Senhor nos encoraje, nos fortaleça para vivermos essa realidade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Um grande abraço aí. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.